Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí, da direita, da esquerda, diga assim para ele: que bom que você está aqui. Diga assim para ele: Deus te trouxe neste lugar, porque tem um propósito na tua vida. Amém? Pastor, o senhor não está subestimando o culto? Não. O Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estou. E aonde Deus está, o Espírito de Deus está. E aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Amém? Deus tem liberdade, libertação aos cativos. Deus tem cura aos feridos e salvação para aqueles que querem andar com Ele. Amém? Vamos colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 8. Quem não trouxe Bíblia, está aqui no projetor. Diz assim a palavra do Senhor: chamou o faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Versículo 10. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém? Baixa a tua cabeça, coloca a mão no teu coração, pede para Deus falar com você nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Estamos aqui também, Senhor, porque nós queremos nos alimentarmos da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha ministrar, Senhor, ao nosso coração. Que o Senhor traga uma revelação nova, algo novo, Senhor, ao coração dos teus filhos. Senhor, o Senhor pode fazer, Senhor, de forma diferente em cada um aqui, pois é assim que o Senhor ministra. O Senhor ministra de forma pessoal e não no coletivo. O Senhor ministra, Senhor, segundo a necessidade de cada um dos teus filhos aqui. Ministra, Senhor, de forma que o teu filho, a tua filha entenda que o Senhor está falando com ele, que o Senhor está falando com ela. Que essa palavra, Senhor, venha direto, Senhor, no coração dos teus filhos, segundo a necessidade de cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos lavar pela palavra nesta noite. Queremos nos alimentar, Senhor, da mesa do Pai. Queremos nos alimentarmos, Senhor, dos manjares do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, amém? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns tipos que, quando nós olhamos esse tipo, a gente tem referência daquilo que Deus está querendo dizer. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando você vê Moisés libertando o povo, você lembra de Jesus. E não é acaso, Deus escreveu e Deus fez com que a história caminhasse por essas linhas, para que desde Adão o homem voltasse para Jesus. Adão é o primeiro e Jesus é o segundo Adão. Então toda a Bíblia vai fazer referência. Por exemplo, todas as vezes que a gente lê alguma história envolvendo uma mulher, nós lembramos da igreja. Então tem muitos tipos na Bíblia. E
alguns personagens a gente coloca um rótulo e aí a gente não quer mais ouvir a sua história porque a gente já rotulou ele, né? Todo mundo rotulou Jacó como enganador. Quem que é Jacó? Jacó é enganador. Primeiro que a palavra para significar Jacó não é enganador, é uma outra palavra, usurpador, algo mais leve. Mas quando a gente vai sem preconceito para a história de Jacó, a gente vê como Deus é maravilhoso. Um homem que sim, enganou, usurpou, mas lá no fim teve a sua vida transformada pelo Senhor. Faraó é um desses homens. Faraó na Bíblia representa a figura do diabo. O Egito representa a figura do mundo. Mas, irmãos, Faraó era um homem como qualquer um de nós. Faraó não é nome, é um cargo. Era como se chamasse o rei. Houve muitos faraós na história do Egito. E a Bíblia fala desse faraó que viveu o momento de maior dificuldade que um rei poderia viver na sua época. A palavra de Deus diz que quando houve fome na terra, o povo de Deus desceu para o Egito, e lá eles ficaram, cresceram, se multiplicaram, mas havia uma promessa de que Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel. Então, eu resumindo a história, o Senhor levanta Moisés para libertar o seu povo. No entanto, Faraó não quer deixar que o povo de Deus saia do Egito para ir para a terra que Deus tinha separado para eles. Por quê? Porque, irmãos, o povo já tinha crescido de tal forma que já estava ali entranhado no Egito. Todas as funções de menor importância era feita pelos hebreus. Eles eram como escravos. Então eles moviam o Egito na colheita, nas construções, e alguns ainda serviam de conselheiros para algo maior. Porque Deus, se você olhar a história do povo hebreu, e até hoje quando você olha um judeu, você vê a capacidade intelectual deles, é incrível, porque é uma promessa. É uma promessa. Então, queridos, perder o povo hebreu do Egito seria uma catástrofe. Você imagina o tanto de gente que tinha lá. A Bíblia diz que quando saíram o povo hebreu do Egito, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina sair de um país 1 milhão de pessoas. Pessoas que uns eram escravos, mas outros não. Alguns tinham propriedades, tinham animais, tinham bens, e levaram consigo. Por isso o faraó não queria deixar o povo de Deus sair. E Moisés insistia e declarava para ele: olha, se você não deixar, você vai sofrer. E nós chegamos no momento das 10 pragas, onde Deus começa a manifestar os teus sinais. E o povo, então, o povo que era de Deus jubila, e o povo que era do Egito fica incomodado. Você imagina o que é as águas se tornarem como sangue. Você imagina a peste de rã. Não é uma rãzinha aqui e outra, não, encheu de rã o Egito. Isso tudo para pressionar o coração de Faraó. Mas Faraó ficava endurecido o seu coração. Ele poderia dizer: olha, tá bom, vai embora. Seria muito mais fazer: olha, pode ir e enfrentar a dificuldade ali, do que passar por aquelas circunstâncias. Pragas de piolho. Eu sou o tipo de pessoa que, se alguém falar alguma coisa sobre piolho, eu começo a coçar. Não tem nada, mas começa a me incomodar. Você imagina peste, mosca, piolho, rã. Quando chega na praga da rã, Moisés encontra com o faraó, e o faraó diz: olha, manda sair o povo. Aliás, manda Deus tirar essas rãs daqui. Ora o teu Deus para que ele tire as rãs. Moisés olha para ele e diz assim: não, você que vai me dizer quando que eu vou orar. Quando é que nós vamos poder sair? Ele diz: amanhã. E a palavra de Deus diz que Moisés e Arão oraram ao Senhor,
E as rãs morreram. As que estavam nas casas morreram, as que estavam no campo morreram. E eles foram juntando. A tal ponto, tinha tanta rã que cheirou mal, aquelas rãs mortas. Já chegou perto de um sapo morto? Imagine um monte, milhares, milhões. Assim como o faraó falou, eles fizeram. Amanhã eles oraram ao Senhor. No outro dia eles oraram ao Senhor. E as rãs morreram. Porém, diz a palavra, que faraó, percebendo o alívio, não deixou, rompeu aquele contrato. Diz, olha, não, o povo não vai. Qual era a força dele? Uma força militar. Ele não deixava ninguém sair. E ele continuou, aquilo que ele falou que ia fazer, não fez. Continuou com o coração endurecido. Como eu disse, a gente sempre olha o faraó como o diabo. Mas eu quero que nós olhemos para ele nessa noite como um homem. Como um homem. Uma coisa, irmãos, que ninguém pode tirar do homem é a humanidade. Por isso, quando alguém disser para você, eu não vi o que eu estava fazendo, porque eu estava sob efeito de demônios. Mentira. Demônio não tem permissão para tirar consciência de ninguém. Pastor, o que faz então uma pessoa cometer mal contra o outro? Concupiscência. Algo da carne está dentro do homem. O diabo só instiga aquilo que está dentro do homem. Quando nós olhamos para o jardim do Éden e vemos a serpente, a Bíblia diz que o diabo usou a serpente, que era a mais sagaz de todos os animais. Ele não entrou dentro da Eva, ele falou com ela. Pastor, o senhor não crê na possessão demoníaca? Creio, mas não creio que o diabo pode tirar a consciência de ninguém. Então, irmãos, a gente precisa entender quem nós somos, de fato. O Senhor, ele diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia. Deus olhando para nós, dizendo, olha, vocês cuidado, porque muitas coisas que estão dentro de vocês podem derrubar vocês. Eu gosto de falar isso aqui. Durante muito tempo a igreja expulsava demônios. Você ia no culto, caía um demoniado aqui, caía outro lá, caía acolá. Aí você encontrava a pessoa no outro culto, estava endemoniando de novo. Passava outro culto, endemoniava de novo. Porque não é só isso. Pelo contrário, eu vou dizer para você que muitas vezes o diabo até gosta, porque ele é parecido. Ele gosta de show. E tem gente que gosta de dar um show para ele. Mas isso não é o que nos impede. Isso não nos impede. Aqueles que estão em Deus, o diabo não nos toca. Então como que a gente passa crise? Então por que a gente passa dificuldade? Porque muitas coisas vêm de dentro de nós. Essa é a maior batalha que um ser humano pode enfrentar. Aquilo que está dentro. Por quê? Porque isso requer humildade para entender. Requer humildade. A gente é bom como juiz. A gente gosta de julgar as pessoas. Isso não é exortação não, tá? É uma palavra boa. A gente olha alguém e diz, essa pessoa está errada. A gente está sofrendo problemas no casamento, a gente olha o casamento do outro e diz, mas acontece isso porque eles fazem aquilo. A gente dá palpite no casamento das pessoas, a gente dá palpite na criação dos filhos das pessoas. Não é assim? A gente olha e diz, puxa vida, por que não faz desse jeito com essa criança? Por que não faz daquele jeito com aquela criança? A gente tem todos os métodos infalíveis para tudo. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que nós somos bons, que nós somos melhores do que as outras pessoas, quando na verdade a gente está pior do que aquela que a gente está julgando, muitas vezes. O Senhor diz no Evangelho que muitas vezes a gente está preocupado com o cisco no olho do irmão, incomodado com o cisco que está no olho dele, e esquece de tirar a trave, a tábua, a viga que está nos olhos da gente. Pastor, o que isso tem a ver com Faraó? Faraó teve o seu coração endurecido. Isso todos nós estamos sujeitos. Pastor, havia um propósito de Deus? Sim,
Havia. Mas eu quero que você se atente para que aquilo que é possível acontecer na vida de um homem, de uma mulher. Muitas coisas, irmãos, nós não alcançamos em Deus porque nós fechamos o nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque você pode ouvir a palavra com o coração duro, e sabe o que vai acontecer? Você não é mudado, você não é transformado, você se torna blindado com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder criativo, transformador, restaurador, libertador. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem esse poder. Mas quando que a palavra de Deus não me transforma? Quando o meu coração está endurecido, quando o meu coração está fechado para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Hoje, mais do que nunca, irmão, nós estamos com as prateleiras dos livros de autoajuda abarrotadas. Tem livros de tudo quanto é coisa. Hoje tem coach para tudo que você precisa. Tem algum coach aqui? Não tem não, né? Ainda não? Está se formando? Porque às vezes eu pego um pouco pesado com coach, mas eu sei que tem coaches que são sérios. Lá em São Paulo, apareceu uma placa. Lá em São Paulo, você encontra todo tipo de placa, de cartaz nos pontos de ônibus, né? Eu ia falar no orelhão, mas não tem mais. Nos postes. E um dia, um coach colocou um cartaz ali anunciando que ele pode sanar o problema, que é um problema muito, de muita gente. As pessoas não conseguem ir no banheiro quando sai de casa. E ele estava prometendo que poderia ajudar. Então isso só para a gente ter uma base, que tem coach para ajudar você em qualquer área da tua vida, inclusive ir no banheiro quando você sai de casa. Para aqueles que têm dificuldade, fica 3, 4 dias sem ir no banheiro, você contrata um coach que pode te ajudar com isso. As prateleiras, como eu disse, de autoajuda, está cheia. O poder da mente. Pai e filhos enriquecem juntos. Aqueles negócios que está lá no Avon, está cheio. Pastor, o senhor não lê? Já li. Tem muitas coisas de Augusto Cury que eu já li. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso só traz afago para a nossa alma. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde a dor deve ser deixada de lado. E isso é prejudicial para a nossa vida. Já viu aquelas pessoas que têm doença? Tem uma doença que elas não sentem dor. Elas estão cheias de hematomas. A língua, outro dia mostrou numa reportagem, a língua de uma mulher que tem essa doença, que não sente dor, a língua dela estava em carne viva, porque ela comia as coisas e não sentia que estava quente. Ela passava pelo fogo e não sentia. Os insetos picavam ela, não sentia. Nós vivemos um tempo onde a pessoa não tem que ser privada de tudo quanto é tipo de dor. E eu não estou me referindo aqui à dor física, estou falando na dor da alma. Só que quando você tira a dor, você então está tirando a cura. E muitas vezes a autoajuda faz com que você tire de lado a dor e não vivencie a dor. Pastor, mas Deus me livre, está amarrado, eu preciso sentir dor. Precisa. Quantas pessoas, eu já fiz velório de muita gente. Apesar de eu ser novo, eu já fiz velório de muita gente. Eu cheguei aqui em Nova Andradina fazendo velório, não sabia nem fazer e comecei a fazer. Quantas pessoas eu já vi falando: eu não quero ver, eu não quero saber. Outros vão lá e dopam a pessoa. O que acontece com essa pessoa que foi dopada quando teve a perda de um ente querido? O que acontece com a pessoa quando ela não vivencia o luto? Ela fica com um luto eterno. A pessoa na hora ela diz assim: eu não vou aguentar. Mas pelo contrário, ela começa a viver aquilo eternamente. Porque hoje nós estamos vivendo esse tempo onde não se sente dor, onde não pode haver frustração. E isso, irmãos, vai blindando a gente ainda mais de entender quem nós somos como seres humanos. Alguém vai dizer: não, pastor, eu sou filho de Deus, nada acontece comigo. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira tremenda.
Declaramos aqui no louvor, Jesus disse: no mundo tereis aflição. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Ele não é só espírito. Você e eu, nós nunca conseguiremos ser 100% espiritual. Eu falo sempre aqui, tem gente que é tão espiritual que você não pode nem espirrar do lado dele, que ele diz: recebe a cura, irmão. Ele é tão crente que você não pode nem espirrar. Se o resfriado vem, é o capeta que tem que sair. Mas tem a parte humana. Olha aí para sua mão, olha para esse corpo teu aí, ele vai padecer. Uma hora ou outra ele vai padecer. A pessoa vai chegando nos 80, ela diz: pastor, mas Deus não tem me abençoado. Eu estou sentindo dores no meu corpo. Irmãos, irmã, eu tenho dor no corpo, eu tenho 33 anos. A coisa do corpo só vai piorando. Tem uns irmãos que olham para você e falam assim: pastor, não sei porque eu não consigo mais correr. Há quantos anos você tem? 80. Mas você vai correr mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz que depois dos 80 é só cansaço e enfado. Por isso que você tem que crescer nas experiências. O jovem, ele corre para tudo quanto é lado, não sabe para onde vai. Agora aquele que é maduro, ele diz: eu não vou correr porque não vai adiantar. Ele já sabe o que não precisa. Você vai vivendo outras experiências, mas nós estamos sujeitos a tudo. Então, irmãos, nós temos que sim olhar para dentro de nós. O que é que me paralisa? O que é que me faz estagnar na vida, tanto espiritual como na vida natural? E pararmos, irmãos, de sempre mistificar as coisas. O brasileiro, ele é cheio de coisas místicas. Pode ver, não tem em outro país tanta coisa de por exemplo, aqui no Brasil tem negócio de chá, tudo é chazinho, não é? Tudo cura com chá. Tudo é um chá. Se você está com dor, toma chá, não sei o que. Se você está com dor, toma chá, não sei das quantas. Esses dias eu vi uma reportagem que as pessoas estão se matando com chá. Porque vai com aquela desculpa assim: é natural. Tem de gente tomando chá preto para emagrecer, chá de hibisco, chega a estar ficando verde, tanto chá de hibisco que está tomando para emagrecer. E hibisco faz mal. Aí alguém vai dizer: é natural. Mas em excesso faz mal. Até porque os remédios de farmácia também têm origem natural. A gente gosta de mistificar tudo. Por exemplo, o Brasil é o país que menos se fala sobre morte. O que, pastor? É aquela palavra. Qual palavra? Aquela. Morte? Misericórdia. Sangue de Jesus sem poder. E é algo que todos nós vamos passar. Os japoneses, por exemplo, falam de morte de forma natural. Porque a gente tem medo daquilo que nós não conhecemos. Mas nós precisamos entrar, irmãos, pelas portas das nossas desconfianças, das nossas dúvidas, e querer entender. É fácil eu dizer: olha, eu não mudo porque o diabo não deixa eu mudar. É fácil. Foi o que fez Adão, foi o que fez Eva. Quando Deus falou: Adão, o que aconteceu? A mulher, o que aconteceu? Foi a serpente. Eu falo sempre aqui, irmãos, o diabo é culpado. Sim, ele é culpado. Mas nós precisamos parar de arrumar coisas para nós botarmos culpa daquilo que é nosso. Muitas coisas que não mudam na nossa vida não é por causa do diabo, é por causa da gente mesmo. E uma dessas coisas é o coração endurecido. Nós nos fechamos para receber algo de Deus. Por que Faraó adiou? Por causa do coração endurecido. Amém? Uma das coisas que nos paralisa, irmãos, é o orgulho. O que faz endurecer o nosso coração é o orgulho. Todo mundo tem um pouquinho. Não faz mal, mas em excesso faz.
Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas não querem mais se humilhar por nada. Alguém faz alguma coisa que você não gostou, você diz: ah, ele me paga. Aí o Espírito Santo fala lá dentro do seu coração: vai lá e pede perdão. Não foi eu que errei, ele que tem que vir aqui. Esses dias eu falei, para você ter noção como está, eu falei com uma pessoa e a pessoa estava falando que a avó dela estava passando um momento difícil. Se eu não me engano, a pessoa tem 70 anos, se eu não me engano. Vamos trabalhar com 70 anos. E essa senhora foi acometida com um câncer. E a gente sabe, 70 anos, um câncer. E quando descobriu, já estava em estágio avançado. Foi internado. Nenhum filho foi visitar. E aí, a nora, alguém se juntou, os netos, foi lá visitar a senhora. E quando ela saiu, ela que teve que ir na casa dos filhos, para dizer: olha, eu estou indo embora, eu estou com essa doença, eu acho que eu não vou viver. E mesmo ela indo na casa dos filhos, um dos filhos não quis receber. Aí você diz: pastor, mas o que essa mulher fez de tão errado? Aí eu te respondo: o problema é exatamente esse. O que ela fez não importa. Irmão, a pessoa está deixando de liberar um perdão. Uma pessoa que está mãe, que está em fase de câncer terminal, pelo orgulho. Ah, porque ela fez uma coisa errada para mim, eu não vou. Mas está morrendo. Ah, mas eu não vou. Mas você não vai ver mais sua mãe, eu não estou nem aí. Orgulho. Orgulho. Meu pai era uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu nunca vi meu pai pedir perdão, desculpa. E eu cresci com isso. Irmãos, e para mim, quando eu precisei romper com isso, pensa em algo difícil. Pastor, mas é tão comum, às vezes para você que está me ouvindo, é tão comum dizer: me perdoe. Mas para mim era tão difícil dizer: olha, me perdoa, eu errei. Isso é orgulho. Eu posso estar falando com você e você também tem essa dificuldade. Nós precisamos romper com isso, porque isso nos impede de crescer em Deus. Você está vendo como o problema muitas vezes não é externo, é interno. Irmãos, Moisés e Arão chegou e disse: olha, nós precisamos tirar o povo, tem praga, está acontecendo tudo errado. Não sai, não vai sair. Coração endurecido, orgulho. A palavra de Deus fala sobre dois reis, Saul e Davi. Davi foi o amado do Senhor. Saul era orgulhoso, ele não se dobrava diante de Deus. Davi não, ele se prostrava diante de Deus, ele se humilhava diante de Deus, não só diante de Deus, como diante dos homens. O orgulho pode travar a sua vida. Tem gente que está aí com a vida amarrada, esperando que a pessoa que te feriu venha te pedir perdão. Faça o contrário, vai lá você. Perdão não é sentimento, é atitude. Eu conheço muita gente que foi para o caixão esperando sentir vontade de perdoar e nunca pôde, e não vai poder perdoar. Se a gente olhar, irmãos, para o orgulho, você vai ver que não tem significado nenhum, nada, não tem porquê nenhum. É algo que vem para te bloquear. Amém? Segunda coisa que faz com que a gente endureça o coração é a acomodação. A gente se acostuma a viver do jeito que a gente vive. E com Deus é algo desafiador, porque Deus, Ele sempre vem trazer para nós desafios. Deus, Ele é Deus de desafios. Primeiro homem que Deus criou, Adão, o que Ele fez? Colocou no jardim, disse: Adão, você vai cuidar do jardim.
não poderia criar o homem e deixar ele lá no céu, branquinho, no meio das nuvens, só cantando santo, santo? Mas não, Deus cria o homem e coloca no jardim. E o que ele coloca no jardim? 2 árvores. A árvore da vida, que fazia o homem viver eternamente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus olha para o homem e diz assim: dessas árvores que estão no jardim, vocês podem comer tudo, mas do conhecimento do bem e do mal, não. O que é isso? Desafio. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de desafio. Deus desafia você a mudar. Deus desafia você a crescer. E muitas vezes a gente se acomoda, porque é fácil, a gente gosta de viver a nossa zona de conforto, né? Você lembra a primeira vez que você entrou na 5ª série? Quando você chegou lá na 5ª série? É tão difícil chegar na 5ª série, para mim pelo menos foi, porque a 5ª série era outro nível. A 5ª série, as matérias já eram maiores, já era todo mundo grande, não tinha mais tia, não podia nem chamar de tia, porque senão as pessoas tiravam sarro. A mãe já nem te leva mais, você vai sozinho para a escola. Cada ciclo da nossa vida é um momento de desafio. A primeira namorada, o primeiro namorado, o casamento, tudo é desafiador. A vida, ela é cheia de desafios. Todos os desafios nós precisamos vencer. Mas tem gente que recua. Na minha sala, na faculdade, tem uma mulher, uma senhora, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela é bem senhora, já tem câncer, já cabelo branco. E eu fico olhando para ela quando o professor vai entregar a nota e dá a prova. Esses dias o professor de constitucional entregou a prova e ela foi a única aluna a tirar 10. Irmãos, essa senhora, mas ela se encheu. Aí você conversa com ela, diz assim: a senhora quer exercer? A senhora quer exercer a advocacia? Ela disse: não, estou fazendo isso aqui para me desafiar, para eu não parar, para eu não morrer. Ela fez, se não me engano, administração, trabalhou muitos anos no escritório, se aposentou e agora entrou para a universidade. De manhã ela vai para a faculdade, à tarde ela faz inglês. É alguém que aprendeu que quando a gente para, a gente começa a morrer. O que faz você crescer são os desafios superados. E às vezes, irmãos, é difícil. É difícil. A acomodação pega a gente. E a gente fica vivendo aquela vida, aquela vidinha. A palavra de Deus fala que Abraão era filho de Tera, Tera era fazedor de imagens, e Abraão vivia a vida dele. Era um homem bom, íntegro, fiel, temente a Deus, muito bom, mas era simples. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus estava falando para ele? Abraão, pega uma mala, coloca as roupas que você mais usa, pega a tua família e sai daí. Você tem noção do que era isso para a época? Você sair de uma cidade boa, onde você conhecia todo mundo, e começar a andar numa terra que você nem sabia onde ficava. Abraão nunca chegou no lugar de fato que Deus queria que ele estivesse. Ele peregrinou somente. Ele nunca parou. A vida de Abraão foi marcada por desafio. Deus te desafia nessa noite. Deus te desafia a viver algo diferente. Quando Jesus veio à terra, ele pregava um novo reino. Os judeus achavam que o Messias viria e estabeleceria o reino de Israel. E Jesus veio estabelecer um reino invisível. E ele dizia: o reino de Deus chegou. É chegado o reino de Deus. Por que muitos não aceitaram esse reino? Porque era desafiador, era algo fora do comum. Deus te desafia a viver uma nova vida. Amém?
Olha para a pessoa que está do lado e diga assim para ele ou para ela: Deus te desafia a viver uma nova vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para o novo de Deus. Amém? E às vezes a gente fica tão enrijecido naquela vida que Deus precisa mexer algumas coisas. Deus precisa mexer com você. A Bíblia fala de uma parábola de uma árvore que estava plantada junto de uma vinha, uma figueira que estava plantada junto de uma vinha. A vinha recebe irrigação, a vinha recebia adubo, mas a figueira não produzia nada. O dono da vinha disse: olha, arranca essa figueira, porque ela só está atrapalhando, não produz nada. Se ela produzisse alguma coisa, até valia a pena, mas ela não está produzindo nada. Quem cuidava da vinha disse assim: não, deixa mais esse ano, eu vou cavar, eu vou colocar esterco, eu vou dar um jeito e ela vai produzir. Jesus foi aquele que cuidou de você e disse: não, ele pode mudar, ela pode mudar. Amém? Só que ele vai mexer com você. Às vezes você está orando para Deus mudar a tua vida, então deixa ele mexer com ela. Quantos de nós dizemos: Jesus, eis aqui a minha vida, faça como tu queres. Então deixa Deus mexer. Deixa Deus mexer com a tua vida. Ferida que só passa um mentiolatezinho, não cura. Tem ferida que precisa tirar a casca, precisa esfregar. Eu tive problema de unha encravada quando eu era novo. As duas unhas, parecia duas batatas. E aí minha mãe falava: vai no médico, vai no médico. E eu tinha medo. E aí um dia eu fui no médico por causa de uma dor de garganta. Ele disse assim: olha, se você não cuidar dessa unha, você vai ter que amputar os 2 dedos. Aí eu tomei coragem. Aí eu fui no médico de unha, não sei como que chama, e ele falou: nós vamos precisar arrancar as 2 unhas. Eu disse: tudo bem, é anestesia geral? Ele disse: não, é local. Aí começou, irmãos. Sabe aonde que a anestesia entrava? Nos cantos das unhas. E aquela agulha, a primeira agulha entrou, eu tinha que pegar um pedaço de pano para morder. E aí, como se não bastasse, não tinha ainda tinha efeito ainda da anestesia. Ele falou para a enfermeira: pode lavar. Sabe aquela enfermeira bruta? Pegou um negócio de lavar roupa, falou: põe o pé aqui. Eu coloquei o pé em cima da pia e ela... Aquilo era sangue com sabão. Arrancou as minhas unhas. Eu nunca mais tive esse problema. Às vezes a gente quer que Deus cura, mas a gente não quer sentir nada. A gente quer que Deus transforme, mas a gente não quer passar por nada. A gente quer que Deus pegue a gente e coloque lá na bênção que Ele quer nos dar. Deus não faz assim. Deus, Ele não adapta a bênção a você, Ele adapta você à bênção. Porque a bênção é o propósito dEle. E Deus não muda, não pode mudar. Então você que tem que mudar para entrar no propósito de Deus. Pastor, mas vai sofrer? Não posso mentir para você. Se eu fosse um pastor daqueles pentecostal, eu vou dizer: não vai sentir nada, é só vitória, só vitória, só vitória. Não vou te mentir. Se eu estiver fazendo isso, eu vou estar mentindo. Eu vou dizer: sofre sim. Porque para curar uma ferida, sofre, dói. Mas é uma cura verdadeira. A palavra de Deus diz que a palavra é a espada do Espírito. A espada não faz carinho, a espada corta. A palavra de Deus, ela é água, a água que te lava. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se disponha a sair da sua zona de conforto. Amém? Cuidado, porque você se acostuma com tudo. Já viu aquele carro velho que só o dono sabe dirigir? Eu tinha um Uno 84, acho que foi o primeiro Uno que fizeram na face da terra, vermelho, um câmbio alto desse tamanho aqui perto do volante, e eu andava com ele para cima e para baixo. Meu cunhado quis fazer negócio comigo, eu falei: tudo bem. Passei o Uno para ele. Irmãos, aonde ele estava, se eu sabia de longe que ele estava com o Uno, não conseguia engatar.
Ele olhava e falava, isso aqui está com problema. Eu falei, não, tem macete. Porque a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com tudo. Tudo tem um jeitinho. Tudo tem uma coisinha. Mas a gente não pode se acostumar com a nossa vida diante de Deus. Pastor, eu acho que Deus já acabou comigo, já acabou. Não, irmão, só vai acabar quando você estiver do lado dele, lá no céu. Enquanto você estiver vivendo aqui nessa terra, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, Ele vai mexer com a tua vida, para honra e glória do nome dEle. Por isso que Ele diz que Ele nos dá pés como de corça, para você andar altaneiramente, de desafios em desafios. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos então? Dizer para Deus, pode fazer. Estar disposto a ser transformado. E para encerrar, o que nos faz endurecer o coração é o medo. Medo do que, pastor? Medo de não dar certo. Medo de entregar para Deus e Deus não fazer. O medo também é bom, o medo não é ruim. O medo faz com que você esteja vivo. Se eu chamar você para gente subir lá naquela torre que tem lá, sem nenhum cinto de segurança, colocar um colchão d'água e pular lá de cima, é claro, eu vou achar alguns doidos, mas a maioria vai dizer, não vou. Outros vão até dizer, porque gosta do pastor, falar, eu vou, pastor, pode contar comigo. A hora que chegar, quantos metros tem aquela torre ali? Uns 70, né? A hora que chegar 10, 20 metros, a pessoa já vai chorar. A perna começa a bambear, ele vai descer. Isso você vai, é claro que se você pular de 70 metros de altura, o colchão de água não vai dar certo, você vai morrer. Então o medo te preserva de morrer, de não morrer. Mas o medo em excesso faz você paralisar. O medo é o que mais impede as pessoas. O que mais impede as pessoas é o medo. O que trava as pessoas é o medo. Aquilo que eu disse, o medo não dá certo. Tem gente, por exemplo, que tem dons extraordinários para cozinhar, e fica pensando que poderia ser uma boa cozinheira e abrir um restaurante, mas nunca abre um restaurante, porque tem medo. Tem gente que tem vontade de, ainda que o tempo passou, entrar numa universidade, fazer um curso, mas o medo impede, o medo de viver coisas novas impede. Não deixe o medo te paralisar. Vença o medo. Existem dois grandes, maiores medos da humanidade. O primeiro é morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Eu não, pastor, porque eu sei que eu vou, aqueles crentes espiritual, né? Eu sei que eu vou para a glória. Se entrar aqui alguém armado, uma metralhadora, um fuzil, você e eu, nós vamos estar naquele canto lá, derrubando a Adriana com porta e tudo. Não, pastor, eu vou negociar, eu vou conversar. Difícil. A gente tem medo. O segundo maior medo é falar em público. Era o meu maior medo. Eu acho que eu preferia morrer do que falar em público. Eu sempre morri de medo de falar diante das pessoas. Eu reprovei 2 vezes na escola. 2 vezes, por medo. Eu estou falando de outra política educacional, né? Hoje está fácil, mas na minha época era duro. O professor usava jaleco branco, a gente fazia risco verde e amarelo no caderno, fazia cabeçalho. Hoje o dia está ensolarado, hoje o dia está chuvoso. E aí meu professor falava assim, alguém lê para mim.
Aí ele olhava para mim e falava: o Altair vai ler. O que acontecia? Eu dizia: não vou. Ele disse: você vai ler, senão você vai ficar com 0. Eu disse: então me dá 0, mas eu não vou ler. E não lia. Reprovei 2 anos por conta do medo. Aí eu comecei a entender que ninguém se importava com isso. Muitas coisas que nos impedem, a gente fica pensando nos outros. O que os outros vão pensar? Eu estou querendo contar um pouco da minha história para você entender que é possível. Eu fui uma pessoa extremamente complexada, com nariz, com cabelo, com pé. Eu tinha, sei lá quantos anos, era novinho ainda, meu pé eu já calçava 40. Hoje ele parou, eu até queria que fosse um pouco maior. É bonito, não é? Uns pezão assim. Você vê como que Deus me curou. Eu tinha complexo de pezão e hoje eu acho que até mais. Meu pé fosse uns 3 números maior, seria melhor. Eu tinha complexo do pé, porque eu era um graveto. E eu achava que eu tinha uma lancha. Até porque meu pai comprava os sapatos uns 2 números, porque até ele vencer, você conseguia usar. E um dia eu fui no banco, e no sair do banco, eu não vi que tinha um blindex. Sabe que as pessoas têm vergonha e passam por isso, não é assim? E eu bati no blindex. E alguém disse assim: ainda bem que você tem pezão. Porque se não fosse o pé, seria o seu nariz. Alguém quis me ajudar. Puxa vida, que bom que você não quebrou a cara. Mas aquilo, irmãos, eu olhei assim por lado. Tinha uma pessoa que ela chega, deitou assim no colo dela mesmo. E aí eu queria sair daquele lugar. E eu não achava saída, eu ia tateando o vidro. E o guarda falava: ali aonde? Porque eu queria sair daquele lugar. Alguém aqui já passou uma situação assim? Tem vergonha? Você sabe o que eu estou falando, né? É fácil não. É horrível. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa para a gente, então meu pai comprava. E meu pai comprava uma vez cada 10 anos. Eu usava botina, porque a botina, para quem mora no sítio, é bom, porque você usa no sítio, na cidade, casamento, festa de aniversário, vai vir no cartório, né? E aí um dia foram fazer uma fila, isso na igreja já. E sabe que japonês tem um negócio com altura, né? E aí, quanto mais atrás ficavam os meninos, mais eles se sentiam mais poderosos, porque um menino mais alto é um menino melhor. Não sei quem colocou isso, mas era. E aí eu fiquei atrás do japonês. O japonês não gostou, porque ele queria ser maior do que eu. Aí ele olhou e disse assim: mas também, claro que você vai ficar atrás de mim. Tamanho do seu sapatão. Meu sapato cheio de algodão para poder ficar confortável no pé. Isso acabava comigo, irmãos. Aí eu ficava mal, falando: as pessoas falavam. E você sabe que depois eu parei para pensar, falei: mas o japonês dormiu aquele dia. Hoje eu vejo isso. Ele não lembrou. Se eu falar para ele, ele nem lembra daquilo. Às vezes a gente fica carregando algumas coisas por conta das pessoas, e as pessoas não estão nem aí para você. Pastor, eu tenho medo de alguém, eu fazer alguma coisa e não dar certo. Se não der, não deu. Se não der, não deu. Os maiores guerreiros são cheios de cicatrizes. Porque existem batalhas que nem todas elas você vai sair com vitória. Mas a batalha, ela não acaba naquele dia. Tem outras. A vitória é certa. As pessoas falam que a vitória é certa e acham que todas as batalhas vai ser com vitória. Existe guerra e existe batalha. Às vezes no primeiro confronto você vence, o segundo você perde. Mas depois você vence. Você não pode desistir porque você perdeu no segundo confronto. O problema não é você perder na batalha, o problema é você perder a guerra. E a guerra o Senhor disse que você não vai perder. Amém? Você pode até perder algumas batalhas, por falta de estratégia,
Mas a guerra não. A guerra não. Então não tenha medo de se levantar. Mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim. Tinha um corinho que a gente cantava antigamente. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa. O que você acha que pensar de Noé? Um velho doido construindo um barco. Não importa. Amém? Vamos colocar de pé. Quando o Senhor foi ministrar a ceia, Jesus deixou um ensinamento precioso. Ele disse: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso, irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer nisso. Examinar nós mesmos. Às vezes a gente fica numa ânsia de procurar um culpado para os nossos problemas. Não, pastor, tem um culpado. Tá bom, tudo bem. Mas você achar o culpado vai mudar? Pastor, hoje eu não consigo ser feliz porque minha mãe me rejeitou. Tá, você descobriu que a sua mãe te rejeitou, isso vai mudar? Uma vez uma irmã foi correndo atrás de mim e disse: pastor, eu estou preocupado. Eu falei: o que foi? Eu fui numa igreja, assim, fui revelada que eu comi um bolo com macumbado. Eu disse: que aí, o que eles fizeram? Nada. Eu falei: não oraram? Não. Não expulsou a macumba? Não. Mas qual é a graça de você ficar sabendo que você comeu um bolo macumbado? Eu não tenho medo. Eu olhei para ela e disse: isso é mentira. Porque aquilo que Deus revela, revela para trazer cura. Se não trouxe cura, isso é mentira. Um tempo atrás, a irmã Márcia aqui, alguém disse para ela que o nome dela está dentro da cabeça de um porco. Ela deu risada. Ela me contou, disse: e aí, Márcia? Ela só me falou isso. Não importa, não importa. Isso tudo o diabo faz, que é para a pessoa ficar neurótica. Ah, eu não deu certo porque eu descobri agora, porque meu nome está na cabeça de um porco. Não vale encantamento contra Israel. Praga nenhuma chegará na tua tenda. O que você precisa saber não é se tem nome num terreiro de macumba. O que você precisa saber é que Jesus te cura. O que você precisa saber é que Jesus quer te transformar. É que Jesus quer te levar a lugares extraordinários. É isso que você precisa saber. O diabo, ele fica, irmãos, não sabe o que faz para te paralisar. Com medo, com acomodação, com angústia, com tristeza. Você já tentou ajudar alguém com depressão? Eu já. É muito difícil. Pastor, mas o senhor orou? Orei, mas tem coisas que não é do espírito, é da alma. E a alma não se resolve com oração, resolve com atendimento. E sabe por que é perigoso? É difícil, aliás, a depressão? Porque é algo que a pessoa precisa fazer. Você chega uma pessoa depressiva e diz assim: bom dia, né? Você dá uma de coach. Diz: bom dia, lindo dia. Você abre as janelas e chega: show, preguiça. Show. Você olha para a pessoa está em depressão. Você chega lá e canta: a alegria está no coração de quem já conhece. A pessoa continua com depressão. A depressão é a pior doença, porque ela é algo que acontece dentro da pessoa. E você diz: não é. Ela diz: é. Você diz: eu sou feio. Você diz: você não é. Ele diz: é, eu sou. Então nós precisamos examinar mais a nós mesmos. Olhar para dentro de nós. A gente precisa se conhecer, saber aonde que é o nosso limite. Não desafiar você. Vai se curando.
Vai pedindo para o Espírito Santo olhar para dentro de você. O salmista diz: sonda-me e me conheces. Só Deus te conhece, nem você mesmo te conhece. A gente acha que a gente aguenta muitas coisas e a gente não aguenta. Por isso que a gente precisa olhar para dentro de nós. O Espírito Santo me revela aquilo que eu preciso ser transformado. Me revela aquilo que me impede de crescer, aquilo que me impede de amar, aquilo que me impede de viver em harmonia com os meus filhos, com as minhas filhas, com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha família. A solução está dentro de você. Para muitas coisas, a solução está dentro de mim, está dentro de você. Amém? Eu vou orar agora para que o Espírito Santo traga ao teu coração, à tua mente, melhor dizendo, aquilo que está acontecendo com o teu coração. Pastor, está tudo bem, então glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero orar por aqueles que estão com o coração, não está muito bom. Primeira coisa que eu peço que você faça é que você não se preocupe. Não se preocupe. Ah, pastor, o que vão pensar de mim? Que eu sou fraco? E daí? O apóstolo Paulo chegou diante de Deus. Deus disse que usaria ele. Qualquer um, muitas vezes, aliás, outro poderia dizer: Deus, sou teu servo, sou o melhor homem que o Senhor podia escolher, eu sou o melhor. Ele olhou para Deus e disse: Deus, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre do meu lado. Primeiro passo que a gente precisa dar para ser transformado, irmãos, é reconhecer os nossos problemas, reconhecer quem nós somos. Não há problema nisso, amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, diante da tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor venha sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame da tua unção. Senhor, muitas vezes, Senhor, o maior desafio não é externo, está dentro de nós. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traga aqueles que não sabem quais suas limitações, traga a mente dos teus filhos para que eles possam entender que o Deus que traz a revelação é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que capacita, é o Deus que transforma. Senhor, eu começo a orar nessa noite por aqueles que precisam de cura nas suas emoções. Aquele teu filho, Senhor, aquela tua filha que está angustiado, que está triste, que está magoado. Muitas vezes não há uma pessoa, mas há uma situação. Eu peço toque agora. Espírito Santo, tu que és o agente de Deus, Espírito Santo, tu que és aquele que sonda e esquadrinha os corações, começa a curar agora as emoções dos teus filhos. Começa a curar agora esse aperto no coração, essa dor no coração, esse sentimento de tristeza. Senhor, muitas vezes o teu filho, o Senhor está bem, e de repente vem uma tristeza, vem uma angústia, o teu filho não sabe nem o motivo. Tira isso agora do coração dele, tira isso agora do coração dela.
Cura, Senhor, nessa noite, aqueles que estão sendo massacrados pelo complexo. Nós rejeitamos agora, Senhor, o complexo de inferioridade. Todo complexo, Senhor, com o corpo. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o diabo vem para escravizar as mentes, colocando complexo. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, todo complexo, tudo aquilo que impede os teus filhos, Senhor, em algum momento de suas vidas, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a alegria do Senhor, pois a alegria, a paz, Senhor, a justiça é o teu reino. A tua palavra diz que o teu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que a alegria do Senhor venha a ser transbordante neste coração agora. Que a alegria do Senhor venha a ser transbordante agora na vida dos teus filhos. Senhor, que os teus filhos não venham até, Senhor, ficar querendo entender como pode estar alegre, mas que eles entendam, Senhor, que é o Senhor que traz alegria. Dê paz, Senhor, a esse coração atribulado. Dê paz, Senhor, a essa mente, Senhor, que não para de pensar em problema. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda insônia que é fruto da ansiedade. Em nome de Jesus eu rejeito agora, em nome de Jesus. Eu me apropio, Senhor, de toda autoridade que o Senhor me dá, para repreender a insônia, para repreender a depressão, para repreender a síndrome do pânico, essa ansiedade descontrolada. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para agir, Senhor, de dentro para fora. O Senhor é poderoso para tocar nas mentes e nos corações. Toca agora, Senhor. Toca, Senhor, na mente do teu filho. Toca no coração do teu filho, da tua filha. Em o nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal agora. Todos os complexos, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora também, Senhor, a maldição. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor repreende a maldição. A tua palavra diz, Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu repreendo, Senhor, toda maldição que faz os teus filhos, Senhor, recuar. Todos os projetos, Senhor, que muitas vezes teus filhos planejam, não conseguem se concretizar. Isso aconteceu com o pai, aconteceu com o avô. Em nome de Jesus nós repreendemos agora toda maldição hereditária, em nome de Jesus. Toda maldição de fracasso profissional, fracasso sentimental, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, essa maldição que faz com que este homem, essa mulher, não consiga ter amor próprio, que deposita todo o amor no outro, em nome de Jesus, nós repreendemos essa maldição. Que o teu filho, a tua filha consiga, em primeiro lugar, se amar, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda maldição agora, Senhor, aquelas que eu falei, aquelas que eu não falei, mas que o Senhor conhece, e que os teus filhos estão colocando diante do Senhor nessa noite. Repreenda agora todo mal, em nome de Jesus. Estenda a sua mão aqui para frente, diga assim comigo: eu recebo a unção de Deus, que cura, que liberta, que salva. Amém? Coloca no teu coração e aplauda Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém? Senta um pouquinho, nós já vamos encerrar. Eu vou dar os últimos avisos. Coloque um gasofilaço aqui para mim. Você que vai dizimar, ofertar, pega seu dízimo, sua oferta. A gente não passa aí até você, porque nós seguimos um princípio onde a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então você precisa se dispor do teu lugar e vir trazer aqui. Quem contribui? A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento, nem por necessidade. Eu senti pressionada, pastor, eu vou, então não oferte. É de alegria, com alegria. Amém? Com alegria. Terça-feira tem oração aqui na igreja das irmãs, 7h30 da noite. Sexta-feira, culto. Amém? Às 19h30. Durante a semana, toda a programação é às 19h30. Somente no domingo, às 19 horas. Amém? Então, sexta, 7h30. Terça, 7h30. Sábado, tem rede de jovens, 7h30 também. Domingo de manhã a gente não está tendo escola bíblica, já está de férias, uma férias aí longa, né? E todo domingo à noite, noite de celebração. Eu devo lembrar os irmãos também, que no dia 7 de dezembro, nós temos uma programação fora da igreja. Será lá na Chácara Jimenez, será um momento de comunhão. Você que deseja participar, procure a pastora, o Franz, o Gabriel, ou a Rose. A Rose está na salinha? Cadê a Rose? Ah, está ali. Procure eles, dê o nome, amém? Eles te explicam melhor como que vai funcionar, a questão de, a gente vai ratear o aluguel, a questão da alimentação. Será um momento muito gostoso, amém? E já lembrando também aos amados irmãos, que dia 31 de dezembro é o nosso culto da virada. Eu já gosto de avisar com bastante antecedência, para você não fazer nenhum compromisso nesse dia, porque nós vamos passar a primeira hora do ano 2020, já sim, 2020, primeira hora do ano nós vamos passar aqui juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Depois do culto a gente sempre faz um churrasco gostoso de comunhão, amém? Vai ser uma grande bênção, como tem sido todos os anos, né? Um dia onde a gente dedica a nossa primícia ao Senhor, primeira hora, primeiro minuto, primeiro dia do ano a Deus, amém? E é uma bênção, amém? É uma bênção. A gente passa aqui orando, agradecendo a Deus pelo ano que passou. Alguém pode dizer assim: pastor, não tem nada para agradecer. Tem. Hoje às vezes você não sabe, mas você vai agradecer de tudo aquilo que aconteceu esse ano. De alguma forma vai te forjar para um dia diferente, amém? E louvando a Deus já pelo ano que vai se iniciar. Então dia 31, o nosso culto da virada começa às 10 horas da noite, amém? Como é culto da virada, é às 10 horas da noite. Nós vamos ter aqui uns irmãos diferentes cantando, louvando o Senhor. O pessoal que está tendo aula de canto na quinta-feira, a gente vai estar ministrando uma canção. E eu não sei ainda se o pessoal vai fazer algum teatro, alguma coisa, mas será um culto diferente, muito gostoso, amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar agora por aqueles que vão trazer o dízimo, a oferta aqui no altar. E depois que você trazer o dízimo, a oferta, você volte ao seu lugar para a gente orar todos juntos, encerrando, amém? Desde já aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que Deus abençoe, seja bem-vindo, amém, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos agora, Pai, por este momento de adoração, de entrega dos dízimos e das ofertas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal agora, toda maldição financeira, em nome de Jesus nós repreendemos, e pedimos, como está escrito na tua palavra em Malaquias 3, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor prospere os teus filhos, aqueles que estão ofertando, Senhor, que o Senhor abençoe a semente, que o Senhor faça os teus filhos colher a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a tua palavra. Nós declaramos, Senhor, uma bênção dos céus, uma bênção de prosperidade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Quem for trazer o dízimo, a oferta, coloque aqui no gasofilaço, o irmão Gabriel vai estar te ungindo.
Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar encerrando. Eu disse sobre os visitantes, aqueles que desejarem, no final as irmãs vão estar pegando o nome e o teu número de telefone, para a gente poder entrar em contato. Então elas não vão te abordar. Você que desejar receber uma mensagem, ter aí os contatos da igreja, a gente passa sempre uma mensagem, as programações da igreja, via WhatsApp ou mensagem. Você então, as irmãs estão lá na porta, elas estão com um crachá, você procure elas, dê seu nome, o seu número, amém? A gente também vai estar orando por você e pela sua família, amém? Em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, eu oro a Deus. Isso deveria todo mundo fazer, que prega a palavra deveria fazer. E sempre quando eu oro a Deus, Deus fala sobre o que eu vou falar. E quando Deus fala sobre o que eu vou falar, é porque a igreja precisa ouvir aquilo que eu vou falar. E hoje, o resumo da mensagem é que Deus tem desafios para você. E você que crê na revelação de Deus, Deus manda te dizer nessa noite, que essa semana será uma semana de desafio. Amém? Gelou teu coração, mas é um desafio bom. É algo que vai mudar algumas coisas na tua vida. Amém? Algumas coisas que vai mudar na tua vida. Então o Senhor manda te dizer para você preparar. Tire uma semana de oração. Você que pode jejuar, jejue. Pastor, como que eu jejuo? Estipula um tempo você ficar sem comer para entregar a tua oração a Deus, né? Jesus ficou 40 dias. Os novinhos aí já estremeceu. Faça meio período de jejum. Fala, Senhor, essa manhã eu vou entregar ao Senhor. Jejue e ore, porque Deus vai colocar algo diante de você. Amém? Essa semana. Estou falando com aqueles que creem na revelação. Amém? Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pelo mover do Senhor neste lugar. Nós pedimos, Senhor, continue falando com os teus filhos. Prepara-os, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem essa semana. Sabemos que algo grande está para acontecer, algo transformador está para acontecer. Por isso eu declaro, Senhor, abençoe os teus filhos, vai à frente, vai dando direção, Senhor, vai abrindo os caminhos, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua bênção na vida dos teus filhos. Nós declaramos uma semana de vitória, uma semana, Senhor, onde todos os empecilhos caem por terra, em nome de Jesus, aonde tudo aquilo que, Senhor, que tranca, impede, Senhor, a bênção na vida dos teus filhos, caem por terra, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a força do mal, repreendemos tudo aquilo que impede os teus filhos de prosperar, de crescer na tua presença, em nome de Jesus. Declaramos a bênção, declaramos a vitória, declaramos a graça do Senhor, que o Senhor derrame do teu poder. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo que sonda, que esquadrinha os corações, possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor.